Eu penso, sinceramente, que, no fundo, os bolsonaristas têm preocupação. Os bolsonaristas, porque alguns deles, e vieram até falar para mim diretamente, Caju, você está querendo essa PEC para nunca mais termos Bolsonaro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, de forma alguma. O que essa PEC garante que nós não vamos ter, de repente, um retorno do Jair Bolsonaro como candidato e, de repente, eleito, né? Então, não há como você usar esse argumento. Aqui dentro, antes, eu sentia a reação forte apenas do general Hamilton Mourão. Eu não via nenhum outro senador usar a tribuna ou até fazer a parte, porque por várias vezes eu subi a tribuna para dar satisfação à sociedade brasileira deste meu relatório, né? Cuja uma parte aqui eu até reservei para vocês observarem, para vocês analisarem, e com o respeito que tem pelas suas opiniões, eu prestar atenção se cometi algum erro. Então, em linhas gerais, é um clima hoje totalmente favorável. Só não vai votar agora em março, porque o Davi está indo para o Japão amanhã, e ele só volta no outro sábado com o presidente Lula. Aí já será o quê? Já será 1º de abril, na terça-feira, né, quando voltaremos a ter o Davi e uma pauta mais forte, porque aí ele vai começar a priorizar aqueles 4 que eu comentei com vocês. Não só a PEC dos militares, com a PEC que ele chama de PEC Cajuru, do fim da reeleição no Executivo a partir de 2030, do mandato de 4 para 5 anos, e o alinhamento das eleições a cada 5 anos no Brasil, acabando com a farra de eleição a cada 2 anos. Ainda a questão orçamentária, aí depois tem outras prioridades também, mas, enfim, a partir de 1º de abril não tem mais pauta leve. A última semana de pauta leve é a semana que vem, tanto que os senadores nem precisarão estar presentes. Até porque parte da imprensa, esqueci aqui qual foi o veículo, apresentou um editorial com essas opiniões sobre policiais militares e civis, correto? E sobre a redução de militares que entraram na política e que estão nos decepcionando com a falta de preparo, né, com a ganância, porque a gente pega o portal de transparência, vê lá um militar deputado, um militar senador, é impressionante. Eles usam todos os privilégios e mordomias, R$126 mil por mês, como auxílio de alimentação, moradia, carro oficial, tudo, passagem aérea, tudo. Não abre mão de nada, rigorosamente nada. São R$126 mil por mês. E tem a verba indenizatória de R$42 mil por mês, que você faz com ela o que quiser, e você não tem que dar satisfação de nenhuma, né? Auxílio alimentação, por exemplo, é brincadeira. Tem militares que já apresentaram no Senado, isso ninguém nunca informou, eu trago aqui em primeira mão, é só você ver no portal de transparência. Teve aí uma presença muito intensa no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem frequentemente muitos militares que tentam se candidatar a algum cargo eletivo, seja senador, deputado ou até vereador, e muitas vezes essas pessoas se licenciam, concorrem às eleições e, se não são eleitas, acabam voltando para suas carreiras. A proposta do senhor prevê aí que quem quiser seguir carreira ou mesmo exercer cargo no executivo precisa abandonar o posto militar e ir para a reserva. Minha pergunta é a seguinte: como que anda a tramitação desse projeto de lei dentro do Senado Federal, tendo em vista que a gente está tendo muita movimentação em torno dessas questões, o lado bolsonarista tentando puxar para a anistia e o lado do governo tentando puxar para esse PL cujo senhor é relator? Bom, primeiramente, graças a Deus aqui entre nós 5, nenhum é inventor de televisão, e sabemos que às vezes é melhor você objetivar e ir pontuando o tema. Nesse caso, a essência da PEC que o ministro José Múcio, o Jacques Wagner, líder do governo, e o vice-presidente Geraldo Alckmin escolheram o meu nome para ser o relator, você pode perguntar, a PEC, Cajuru, é acabar com militares na política? Não, não é bem assim. É dar a eles
a opção de ser político ou militar, uma coisa ou outra. Pois hoje, na verdade, o militar, se ele se candidata e perde a eleição, como você colocou muito bem aí, Ricardo, no seu questionamento, ele perde a reeleição e faz o quê? Ele volta para o quartel para fazer o quê? Para fazer aquele proselitismo político. É a realidade. Concluindo, para o segmento principal da sua pergunta, mudou muito. Eu imaginava que essa PEC ficaria engavetada para o resto da vida no ano passado. Hoje, o que eu vejo no plenário, até com senadores bolsonaristas, é que ela vai ser votada realmente em plenário em abril, porque vocês quatro sabem muito bem, você aí do outro lado, nosso único patrão que nos assiste na Veja.com, que não tem como algo que passou pela principal comissão, que é a Comissão de Constituição, Justiça, perfeito? Constitucionalidade, que é a CCJ, foi aprovada a PEC na CCJ, então ela já tinha que ter estado lá atrás votada. E não foi por quê? Porque houve um clima desfavorável, o general Hamilton Mourão, outros com as posições, e hoje não. Hoje eles próprios falam que há um bom clima nas Forças Armadas. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou em ganhar dinheiro dentro de casa, pelo computador e pelo celular, não precisar mais perder horas no trânsito ou no ônibus lotado para ir e voltar do trabalho? Quem sabe a oportunidade de se livrar da escala 6x1? Pois é, tem como. Existem inúmeras formas de se ganhar dinheiro pela internet, trabalhando de casa, do seu computador ou do seu celular. Eu estou falando de oportunidades reais, trabalho honesto, trabalho com vendas, trabalho com prestação de serviço, nas diversas áreas. Só que você precisa saber onde estão essas oportunidades, quais são essas oportunidades e o que você precisa aprender para participar delas. Então eu te indico uma escola de negócios digitais que te ensina exatamente isso. O que você precisa saber para ganhar dinheiro dentro da sua casa, com liberdade de horário, de bermuda e camiseta e ainda podendo até mudar de cidade. Clica aqui no primeiro link da descrição que vai abrir uma caixa de diálogo e você vai conversar com o Clayson. Clayson é nosso amigo aqui do YouTube. O Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber. Na semana passada, se não me engano, o ministro Zé Múcio deu uma circulada pelo Senado, foi conversar com uns colegas do senhor, para falar dessa PEC, né, que é muito importante, e para falar de uma PEC também que trata da previsibilidade orçamentária da defesa, né, que os projetos de defesa no país, a gente sabe que sofrem cortes governo após governo, e eles vão se prolongando de 10 anos, vindo a 50 anos, quando algum equipamento militar é concluído, ele já está obsoleto. E eu queria perguntar para o senhor, em que medida essa promessa que o Davi Alcolumbre fez recentemente para os militares de que o Senado vai ajudar com dinheiro, vai dar um apoio para de fato reconhecer, né, que a defesa é importante para o país e tudo mais, isso melhorou o clima entre os militares em relação a essa PEC, né, da questão política? Bom, na verdade aí, eu fico primeiro preso quando você falou do José Múcio, e antes de responder, eu vou trazer aqui também, pela primeira vez, para vocês, nos Três Poderes, o resumo que foi feito pelo ministro José Múcio de todas as conversas dele no Congresso Nacional e com pessoas das Forças Armadas. Tem duas aqui. Vou apresentar as duas que ele me contou e que eu fiquei surpreso. Ele falou que tem muitos que pensam, inclusive, em uma outra PEC para também despolitizar as polícias militar e civil. Agora a última parte, que seria o terceiro ato, que é mais forte, que surpreendeu a ele, José Múcio, ministro, e a mim também. Há quem vá mais longe, que defende a restrição do acesso de militares a ministérios e outros órgãos civis no executivo do governo. Então, isto para mim foi uma surpresa e significou que não tem como ela continuar engavetada e repito, ela vai realmente à votação. Você falou sobre a questão do percentual? Não, eu me referia a essa discussão que está correndo em paralelo com essa matéria,
que é a promessa do Davi Alcolumbre de liberar verbas para defesa, tirar o Exército, a Marinha Aeronáutica desse sufoco financeiro. Né, como a gente sabe que existe essa mão dupla na política, se essa promessa do Davi ajudou também a melhorar o clima entre os militares para aceitar essa PEC, né, que o senhor está conduzindo agora, que a gente sabe que até bem pouco tempo os militares eram contrários, tinham críticas ali, reservas sobre esse tema. Bom, o Davi Alcolumbre antecipou para mim que para ele passa no Senado com certeza absoluta a PEC dos militares. Fez essa observação em que, na minha opinião, ele foi habilidoso, correto? Eu acho que ele, né, ele encontrou ali, eu sempre converso com a minha assessoria sobre de que forma, a minha assessoria de comunicação, eu tenho profissionais que trabalharam em grandes veículos de comunicação comigo, e eu gosto de ouvi-los. O que vocês acharam dessa decisão do Davi? Ele foi inteligente, Cajuru, ele foi mais esperto, mais hábil do que o Rodrigo Pacheco, que durante o seu tempo ele acabou deixando engavetar a PEC e não acrescentou nada, né? Principalmente essa questão da decisão de verbas do Davi Alcolumbre como presidente do Senado e do Congresso. Eu queria contar uma curiosidade, que a última vez que eu vi o senhor pessoalmente, o senhor não me viu porque o senhor não me conhecia. Foi no Pinguim, na choperia Pinguim, no Ribeirão Shopping, o senhor, o Datena e o Sócrates. E vou dizer para o senhor, não foi a primeira vez que eu vi esse trio lá, porque eu morei em Ribeirão de 2003 a 2008, e era muito comum encontrar Datena, Cajuru e o Dr. Sócrates no shopping. Você se lembra disso, né? Dessa choperia. Lembro perfeitamente, José Benedito, e você me dá aqui uma lembrança maravilhosa, né? Para quem bebia sabe, mais? Quem bebia mais? Não, eu não contei. Eu vou dizer rapidamente, objetivamente, só algo que eu nunca falei nesses 50 anos de carreira. Eu comecei a beber com os dois com 12 anos de idade. Eu já era radialista. Trabalhava na Rádio Renascença e fiquei amigo dos dois, e os dois me levaram para o Pinguim. A gente chegava no Pinguim 10h30 da manhã, em alguns dias, e saíamos 2, 3 horas da madrugada. O Sócrates bebia disparadamente mais do que Datena e eu juntos. E um detalhe, o Sócrates bebia o dia inteiro, não comia, presta atenção, não beliscava nada. Datena e eu comíamos um sanduíche de carne, queijo e tomate, que, aliás, é uma delícia. E um detalhe, o Sócrates não ficava bêbado e não ia no banheiro fazer xixi. É um mito, esse é o verdadeiro mito. Então, em algumas dessas vezes que os senhores estavam lá, eu estava lá também, mas o senhor não me conhecia, senador. A questão minha é de visão, né, Zé? Desde menino eu tenho problema de visão, né? Hoje eu estou com 13%. Senador, vamos para a pergunta. Então, eu ia dizer para o senhor o seguinte, realmente não tem muita... Eu vi aqui, o senhor falou do senador Hamilton Mourão, acho que o senador Sérgio Moro também foi contra, realmente tem pouca resistência, mas um comentário que eu ouço é que é o seguinte, há o temor de que, aprovada essa PEC para os membros das Forças Armadas, isso depois seja estendido também para as polícias militares nos estados. E esse problema é muito maior, porque, assim, nas últimas eleições, o número de policiais militares, a maioria bolsonarista, inclusive, que se elegeram como deputado estadual, senador, vereador, prefeito, o senhor acha que essa PEC, uma vez aprovada, ou até mesmo durante a votação dela, porque de repente pode acontecer alguma emenda ali, pode alcançar também os policiais militares em algum momento? Zé, ótima pergunta. Pode ter certeza absoluta que haverá emenda sobre isso, até porque parte da imprensa, esqueci aqui qual foi o veículo, apresentou um editorial com essas opiniões sobre policiais militares e civis, correto? E sobre a redução de militares que entraram na política e que estão nos decepcionando com a falta de preparo, né, com a ganância, porque a gente pega o portal de transparência, vê lá um militar deputado, um militar senador, é impressionante. Eles usam todos os privilégios e mordomias, R$126 mil por mês, como auxílio de alimentação, moradia, carro oficial, tudo, passagem aérea, tudo. Não abre mão de nada, rigorosamente nada. São R$126 mil por mês.